Olá, caros espectadores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos estar falando sobre os sistemas de contagem, desde o primeiro sistema utilizado até o sistema decimal utilizado nos dias de hoje. Se eu disser para você que todas as formas de vida, inclusive as vegetais, são dotadas da incrível qualidade de fazer comparações, você acreditaria? Não acreditaria? Você ficaria surpreso, curioso, intrigado? Gostaria de saber mais sobre o assunto? Ou apenas agiria como se já soubesse e falaria que já sabe disso desde os seus 2 anos de idade? Época esta que você certamente já fazia comparações bem complexas, como por exemplo, chorava quando estava em um lugar desconfortável ou quando estava com fome. Isto acontecia porque você comparava o lugar com o colo da sua mãe ou do seu pai, ou até mesmo o berço. E quando estava com fome, você associava aquilo a um momento em que você tinha sido alimentado e sabia que aquela sensação não era a de estar com a barriguinha cheia. E então fazia estas comparações, mesmo que de forma não tão consciente como hoje, mas mesmo assim, isto gerava uma sensação em você devido à incrível possibilidade de comparar. E é a partir deste raciocínio inicial que vamos estar falando neste vídeo sobre os números e os sistemas numéricos. Vamos contar para vocês como o ser humano chegou até os atuais métodos utilizados nos dias de hoje para contar as coisas, para contabilizar e efetuar compras e vendas, enfim, a lista que se consegue fazer com os números é imensa. Em relação aos seres humanos e as demais formas de vida, existe uma grande diferença na faculdade de efetuar comparações. Os seres humanos possuem um nível altamente superior de complexidade neste quesito, além também de poder fazer comparações de forma bem mais eficiente e precisa. Vamos agora analisar uma parte de uma ciência conhecida por muitos, a matemática. Para onde olhamos, tem matemática. Nas medidas dos automóveis, na quantidade de grama no chão, na velocidade do vento, o quanto de chuva cai em um determinado tempo, quando estamos esperando o semáforo ficar verde para atravessar a rua. Enfim, esta lista também é enorme. E a matemática, ela está tão presente no cotidiano que nem a percebemos. Por exemplo, quando contamos os números, não necessariamente precisamos ver estes números. Basta falar ou imaginar a quantidade, seja 10 ou 1 milhão, que já temos uma boa noção do quanto isto equivale. Sabemos que R$ 10 cabem facilmente em uma carteira. E sabemos também que R$ 1 milhão não vão caber, mesmo sem ter a quantidade em mãos. Assim como sabemos que é possível levantar facilmente 10 quilos. É impossível levantar 1 milhão de quilos, e isso também sem ver ou pesar estas quantidades. Mas nem sempre o ser humano teve esta facilidade. Esta foi uma habilidade que as sociedades foram se adaptando com o passar do tempo, até se tornar tão natural entre nós a ponto de nem percebermos. Isto ocorre porque em diversos momentos contamos de forma abstrata, ou seja, não é obrigatório ter algo físico ou concreto ali presente para conhecermos a sua quantidade e o seu valor. Agora que já entendemos como os números estão inseridos nas sociedades nos dias atuais, vamos voltar no tempo, na época em que as primeiras famílias começaram a contar, ou melhor, comparar, pois naquela época ainda não se tinha o hábito de numerar as quantidades comparadas através de algarismos. E depois vamos avançar na história até os dias atuais novamente. Após a formação das primeiras famílias, surgiram as primeiras tribos. E nestas tribos as pessoas precisavam cultivar plantas, criar bovinos, ovelhas e outros animais. E era muito comum, em certas tribos, ter rebanhos de ovelhas. Porém, os donos destas ovelhas, ao final do dia, precisavam conferir se todas as ovelhas estavam no rebanho. E como era feito isto? Por meio de comparação, ou seja, fazia-se um desenho de uma ovelha para cada uma das ovelhas. E a quantidade dos desenhos precisava ser igual à quantidade de ovelhas do rebanho. Porém, isto era uma forma concreta de comparação. Notem que utilizava-se um desenho de uma ovelha e para fazer este desenho dava um certo trabalho e levava um certo tempo. Foi então que notou-se que os desenhos poderiam ser substituídos por alguma outra forma de comparação.
um círculo irregular, por exemplo, que levava menos tempo para desenhar e seria mais eficiente. Daí então surgiu a forma abstrata de lidar com as quantidades. O homem percebeu com isto que não era necessário ter um desenho rigorosamente parecido com uma ovelha para representar esta ovelha. Este primeiro sistema numérico é o sistema unitário, onde utiliza apenas um valor para representar as quantidades. Pode ser utilizado, por exemplo, apenas o algarismo 1, mas vale ressaltar que até então o algarismo 1 não era utilizado nestas tribos. No sistema unitário podemos associar um desenho de uma ovelha para cada ovelha. Imaginemos que temos 6 ovelhas. Agora vamos substituir estes desenhos por números 1 e ficaria da seguinte forma, um total de 6 uns enfileirados um ao lado do outro. E esta seria uma das primeiras formas, se não a primeira forma de contar utilizada pelo homem. Este sistema unitário também é conhecido como o sistema lunar, que é uma nomenclatura designada ao sistema que os babilônios utilizavam para contar os dias, desenhando várias luazinhas, uma representando cada dia que se passava. Com o passar do tempo, o homem foi notando a dificuldade em fazer anotações referentes a valores, utilizando figuras como círculos ou tracinhos. Mas vamos ver se é tão difícil assim? Vamos lá. Imagine que você tenha 20 ovelhas, ou 10, ou 5. Até que não é tão difícil assim associar um tracinho para cada ovelha, pois a quantidade não é absurda. Mas o problema começa a surgir ao associar unidades da casa das centenas, dos milhares, milhões e assim por diante. Já pensou você tendo milhares de ovelhas e precisar associar um círculo ou um tracinho para fazer a contagem de cada ovelha? Isso levaria muito tempo e, sem falar, que pode se tornar muito confuso também. E assim foi nas civilizações que se depararam com este conceito de contar. Os babilônios, por exemplo, tornaram esta tarefa mais prática, adotando um sistema de contagem que utilizavam luazinhas que nos dias de hoje equivalem a valores de 0 a 9. Os egípcios utilizavam um sistema com sinais iguais para 1, 2 e 3. Apenas os repetiam e a partir do valor 4 até o 9 utilizavam sinais diferentes. E os romanos utilizavam sinais repetidos de 1 a 4. A partir do 5 utilizavam sinais diferentes para representar cada unidade. Porém, ao se utilizar estes sistemas para comparar, ou melhor, para contar, é que toda vez que se inicia uma nova ordem nesta contagem, é necessário utilizar um sinal diferente. Seria impossível, por exemplo, associar um símbolo diferente para cada número que viesse depois de forma infinita, e certamente não decoraríamos todos estes símbolos. E foi através disso, para resolver este problema, que a forma de contar passou por diversas revisões e diversos processos. E foi então que chegou-se a um pensamento que seria possível utilizar um conjunto limitado e relativamente pequeno de símbolos e associá-los a cada unidade. E estima-se que esta forma de raciocínio surgiu na Índia, onde foi adotada e em seguida se tornou famosa também entre os árabes. E estes símbolos receberão o nome de algarismos, em homenagem ao matemático Al-Khwarizmi. E não podemos nos esquecer de mencionar que o zero também teve a mesma origem, número este que é indispensável para este sistema de numeração. Adotado e difundido, então, em algumas civilizações, implementou-se uma nova forma de contar, uma forma mais rápida, mais prática e bem menos confusa que as demais. Esta nova forma de comparar unidades, ou se vocês preferirem de contar, é feita da seguinte maneira. A primeira ordem contém 10 símbolos, todos distintos, nenhum é repetido, que vai de 0 a 9. Ao contar, caso se esgote a primeira ordem, basta utilizar um novo número ao lado, o número 10, e inaugura uma segunda ordem, a ordem das dezenas. E a principal inovação neste novo método é que toda vez que se inicia uma nova ordem, para contar basta repetir os mesmos símbolos desta coleção, que são de 0 a 9. Diferente dos métodos utilizados pelos babilônios, egípcios e romanos, que repetiam símbolos dentro de uma ordem. A das unidades, por exemplo, e ao começar uma nova, a das dezenas, por exemplo, introduziam um novo símbolo diferente. Podemos notar que neste novo sistema, originário na Índia,
temos exatamente 10 símbolos. Poderiam ser 7 ou 5, mas são 10, devido provavelmente a uma prática que o ser humano desenvolveu, que é a de associar as contagens aos dedos das mãos. Não é por um acaso que existem 10 dedos, contando com as duas mãos, e neste novo sistema, o sistema decimal, também existam 10 símbolos. Seria como se cada símbolo equivalesse a um dedo. Agora que já nos instalamos na Índia e os indianos nos apresentaram o sistema decimal, podemos representar, por exemplo, o valor 196 com apenas 3 símbolos, diferente do sistema unitário utilizado pelo aldeão do começo da nossa viagem, contando as suas ovelhas, ou os babilônios a representar os dias com luazinhas. Nestes dois sistemas, teríamos que representar este mesmo valor utilizando 196 símbolos, e não apenas 3. Nos dias de hoje, temos o usufruto de uma das maiores riquezas já vistas pelo homem, algo que tem um papel muito importante que revolucionou o modo como o homem efetua suas comparações. Temos em mãos um sistema decimal para efetuarmos nossas contagens, um sistema fácil de entender, objetivo e prático, que passou por muitas famílias, tribos, aldeias e civilizações até adquirir o atual formato, fruto este de uma maneira de alcançar um equilíbrio e adquirir um sistema com poucos símbolos para facilitar a memorização e ao mesmo tempo que seja possível representar inúmeras grandezas de uma forma não demasiadamente confusa. E este foi o nosso vídeo falando sobre a forma como comparamos ou como contamos, explicando para vocês desde a primeira forma do modelo unitário até o modelo de contagem atual que utilizamos hoje, o sistema decimal. Como sugestão, vou deixar mais 3 vídeos para vocês estarem assistindo. Espero que vocês possam ter adquirido conhecimento e informação com o conteúdo abordado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a estar se inscrevendo. Se você gostou deste vídeo e quiser estar nos ajudando, deixando um gostei e compartilhando este vídeo com os seus amigos, vou ficar muito agradecido. Mas de qualquer forma, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.